uma comparação, pessoal, entre o MOSFET e IGBT. Então aqui, o que eu peguei? Coloquei uma tensão VCC aqui da alimentação, peguei e coloquei uma carga, aqui um MOSFET, aqui um IGBT, ok? Então como os dois, o gate são iguais, né? A característica do gate são iguais, então eu posso acionar da mesma forma, tá? Coloquei aqui uma fonte de tensão de 20 volts, tá? E posso colocar até 20 volts no gate e liguei diretamente no gate, tá? Claro que aqui eu teria um resistor, tá, pessoal? Teria um resistor aqui para limitar a carga desse capacitor. Não é interessante ligar diretamente, tá? Porque eu posso queimar o gate, tá? Porque dá uma corrente, eu tenho um capacitor aqui, né? Quando eu ligo, eu tenho uma corrente muito alta de entrada e depois ela vai para zero, essa corrente, porque o capacitor se carrega. Então, teria que ter um resistor. Mas aqui é só para mostrar que já está ligado, tá? Então, quando está ligado, o resistor não faz mais diferença. Então, isso significa o quê? Que os dois transistores estão saturados, tá? Estão conduzindo a máxima corrente possível. Então, essa tensão aqui, ó, que no MOSFET é VDS e no IGBT é o VCE, ambos estão com a sua menor tensão, tá? E eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar para vocês como que é a relação da tensão e corrente e potência nesses dois elementos, ver qual que é a diferença, tá? Então, no MOSFET, quando ele está saturado, pessoal, a gente lembram lá que o MOSFET ele vira um resistor, tá? Quando ele está em condução, tá? Quando ele está saturado, totalmente saturado, tá? Ou seja, ele tem uma característica de resistiva, tá? Então, se ele é um resistor, a tensão em cima do dreno source, pessoal, ela é a resistência vezes a corrente, tá? Então, isso aqui é uma lei de Ohm, né? Ela é uma resistência vezes corrente. Então, se eu dobrar a corrente, vai dobrar a tensão, tá? Porque esse RDS1 é mais ou menos constante, tá? Quando ele está bem saturado, ok? Não é, ele aumenta com a corrente, tem algumas outras dependências, mas aqui para estudo, tá? Ele é considerado constante para nós, tá? Já no coletor emissor, no IGBT, pessoal, essa tensão coletor emissor ela é mais ou menos constante, tá? Por quê? Porque ele está em saturação e essa tensão aqui ela vira é como se isso aqui eu virasse uma fonte de tensão de saturação. Então aqui é VCE SAT, tá? Mesma coisa que a gente viu lá no transistor bipolar, que é a tensão de saturação do IGBT, tá? Então essa tensão aqui daí tem que olhar no datasheet qual que é a tensão. Mas no transistor bipolar era uma tensão bem baixa, tá? Em torno de alguns volts, né? Porque as correntes eram pequenas. Mas aqui no IGBT ela pode chegar a 1, 2, 3 volts, dependendo do nível de corrente, tá? Potência dissipada, pessoal, quando ele está saturado. No MOSFET, pessoal, como é uma resistência e a corrente já está definida, né? Ela vai ser um RDC1 vezes 1 ID ao quadrado, tá? Ela é proporcional ao quadrado da corrente. Então, se eu dobrar a corrente, eu vou quadruplicar a potência dissipada na condução, tá? Tem as perdas de chaveamento também, que são perdas separadas, tá? Que a gente já viu na última aula para o MOSFET e vamos ver agora algumas coisas para o IGBT, tá? E no IGBT, pessoal, a potência dissipada, ela é essa tensão de saturação aqui vezes a corrente, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois. Então, quando que eu utilizo um ou outro? Então, para correntes menores, pessoal, como esse termo aqui está ao quadrado, né? O que acontece é que quando eu pego uma corrente e elevo pequena e elevo ao quadrado, ela continua dando um valor pequeno valor ao quadrado pequeno, tá? Que vezes a resistência, que geralmente é pequena, tá? Vai dar uma perda de condução pequena. Só que quando eu começo a aumentar muito essa corrente, como ela está ao quadrado, ela sobe muito, tá? Ela sobe muito rápido por causa do quadrado. E já no IGBT não, ela é linear com a corrente. Então, se eu tenho os dois com a mesma perda, digamos, um ponto de operação, os dois conduzindo, digamos, 50 amperes. Se eu tiver que dobrar a corrente do IGBT, eu vou dobrar as perdas de condução. E no MOSFET eu vou quadruplicar, né? Porque está ao quadrado. Então, para correntes muito grandes, pessoal, acaba que o IGBT ele tem uma vantagem significativa, tá? Por isso que o IGBT ele é mais utilizado para potências maiores, tá? Já o MOSFET utilizado em potências menores, tá? Isso aqui, pessoal, é uma comparação feita no site da Toshiba, tá? A Toshiba é uma fabricante de MOSFETs e IGBTs. Então, ela fez uma comparação aqui, ó. Ela pegou um IGBT de 600 volts e 50 amperes e pegou um MOSFET de 50 amperes, a mesma corrente, e 500 volts. Provavelmente ela não tinha os dois da mesma tensão, só que aqui, ó, o MOSFET está com 500 volts, então ele teria que ter uma resistência de condução menor, tá? Porque quanto menor a tensão máxima do MOSFET,
geralmente menor é a sua resistência de condução. Então, olhando aqui, o MOSFET estaria bem uma vantagem, tá? E o que ele fez? Ó? Ele colocou aqui a corrente, tá? Que é corrente do coletor. Corrente do coletor é quando é IGBT e corrente do dreno quando é o MOSFET, tá? Então ele começou a aumentar a corrente e ficou olhando a tensão, tá? É coletor emissor quando é o coletor emissor quando é IGBT e dreno source quando é o MOSFET. Mas em suma, é a tensão entre os seus terminais de potência aqui, tá? Então olha aqui, ó, no IGBT, ó, eu começo a aumentar a corrente e a tensão, essa aqui seria como se fosse a tensão de saturação, tá? Então olha a tensão de saturação. Ela variou de 1 volt mais ou menos até uns 2 volts e pouquinho, tá? Chegou no máximo 2 volts. Agora olha o MOSFET, pessoal, tá? O MOSFET saiu aqui de zero, digamos que ele tenha começado aqui em 10 amperes todo mundo, ó, tá? Então ela saiu de 1 volt, pessoal, e foi até 5 volts, tá? Então, se eu pegar, digamos, a corrente de 50 amperes aqui, é muita diferença, tá? Porque eu vou pegar 50 amperes e vezes essa tensão. Então, no caso do IGBT, ficar 50 vezes 2 aqui, digamos, para ficar mais fácil fazer a conta, eu daria 100 watts, tá? 100 watts de perda no IGBT. Olha no MOSFET aqui, ó. No MOSFET está com 5, então estaria com 250 watts de perda, tá? Isso quando eu estou trabalhando em 25 graus, né? 25 graus. Só que, como eu falei, o MOSFET ele tem coeficiente positivo de temperatura. Então, quando eu aumentei de 25 graus para 125 graus, olha o que aconteceu com a tensão. Ela saiu de 5 e passou de 10, ó. Daria por aqui, mais ou menos, está fora do gráfico aqui. Daria quase 11 volts, tá? Daria 550 watts de potência dissipada contra 100 watts do IGBT. Então, o IGBT, claro que tem uma inclinação, ó. Não é que ela é fixa, né? Ela tem uma inclinação porque mesmo assim ele ainda tem uma resistênciazinha muito pequenininha em série, semelhante a essa aqui, né? Aqui teria ainda um RD, um RC aqui vezes o ID, só que esse RC aqui é muito menor que esse, né? Por isso que tem essa inclinação, né? Senão, se fosse uma constante, isso aqui teria que ser assim, né? Tem que ser uma reta, né, para baixo. Só que pode ser desconsiderado, né? Porque a variação é muito pequena, tá? Então, o IGBT ele é muito útil para correntes muito grandes, tá? Para correntes grandes é melhor, porque daí a sua tensão não varia tanto, tá? Já o MOSFET, quando eu coloco correntes muito altas, a sua tensão aumenta muito e as perdas aumentam muito, tá? A perda de condução, né? E aqui dá para ver o coeficiente positivo, né? Quando ele está trabalhando mais quente, ó, eu tenho que a sua resistência de condução aumenta muito, tá? Isso aqui é bom para fazer paralelismo, mas é ruim para a questão de perdas, né? A questão de perdas é um problema. Beleza? Então entre nesse site aqui da Toshiba, eu vou citar várias vezes esse link aqui, esse site, porque tem bastante informação, tá? Tudo em inglês, tá, pessoal? Mas tem bastante informação sobre IGBT, tá? Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês uma comparação entre um MOSFET e um IGBT, que são mesma tensão, mesma corrente, e vamos fazer um cálculo de potência para ver quanto que seria a dissipação de potência deles. Tá? Então, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma comparação entre MOSFET e IGBT, tá? Com relação às perdas de condução que a gente acabou de ver. Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no site da Mouser e fiz uma busca por um tipo de MOSFET e um IGBT, tá? E tentei buscar dois que sejam com as mesmas configurações. Então, os dois trabalham com tensões, no caso do MOSFET, a tensão dreno source, e no IGBT, coletor emissor, duas tensões de 1.200 volts e para a mesma corrente, tá? Os dois são para 20 amperes, tá? E eu quero fazer essa comparação, ok? Então aqui tá os links dos dois, entrem lá e busquem mais informações, dão uma olhada nesses dois datasheets, tá? Então lembrando da fórmula da potência de dissipação, no MOSFET ele tem uma característica resistiva durante a saturação e a condução, tá? Então a potência de condução vai ser essa resistência de condução, RDS on, vezes a corrente de dreno, tá? Que é a corrente que ele está conduzindo, ok? E no IGBT, pessoal, a potência de dissipação ela é a tensão de saturação, né? Porque quando ele está em saturação, a tensão de saturação é mais ou menos fixa, tá? Então até é dado aqui no datasheet, ó, 1.8 volts, tá? E a corrente do coletor a gente vai pegar os dois na corrente máxima, tá? Então vamos comparar os dois. Na condução, então, no MOSFET, a sua resistência de condução está dada aqui, ó, 570 miliohms. Então é 0,57 ohms vezes a corrente 20 ao quadrado, tá? Então dá 228 watts sendo dissipado na condução desse transistor MOSFET,
tá? Então, eu peguei os dois no mesmo ponto de operação. Aqui os dois em 20 amperes e os dois com a sua tensão de saturação ou com sua resistência de condução, tá? E no IGBT, então, a tensão de saturação está dada aqui, é 1,8 volts, e eu estou conduzindo, então, a corrente de 20 amperes também. Então, olha a diferença, pessoal. 36 watts, tá? Então, o IGBT, pessoal, para potências maiores, né, para correntes maiores, acaba que ele fica muito mais vantajoso, tá? Isso por quê? Porque eu estou pegando dois casos onde o IGBT ele iria ser mais vantajoso, né? Por quê? Porque aqui eu estou com tensões altas, tá? Tensões altas não é interessante para o MOSFET, tá? O MOSFET é mais interessante trabalhar com tensões menores, tá? Menos que 600 volts, tensões mais reduzidas, tá? Nessas condições, talvez o MOSFET consiga ganhar do IGBT, tá? Claro que se eu pegar esses dois transistores aqui e comparar eles em frequências de chaveamentos maiores, tá? Talvez o MOSFET ganhe, tá? Por quê? Porque o MOSFET ele tem tempos de condução, né, mais rápidos, tá? Ele consegue chavear, comutar mais rápido do que o IGBT, como a gente vai ver na sequência, tá? Beleza? Então, entrem nos dois datasheets aí e deem uma olhada nos dois, tá? Mas tem que ficar bem claro isso aí na cabeça, que tensões altas e correntes mais elevadas, tá? Correntes elevadas em tensões elevadas, o IGBT geralmente vai ganhar, tá? Só que o IGBT vai ser mais lento, como a gente vai ver agora na sequência. Aqui eu fiz um caso, pessoal, de acionamento, para mostrar a questão do chaveamento, né, dos tempos de comutação. Então, peguei aquele mesmo exemplo lá que a gente fez na aula passada para o MOSFET, fiz aqui para o IGBT. Então, aqui eu tenho um PWM entrando. Para acionar, então, o IGBT, eu preciso de um gate driver, tá? Que nem a gente tinha lá no MOSFET. Depois eu vou falar alguns modelos de gate drivers, inclusive, tá? E esse gate drive, qual a função dele? É pegar e injetar a corrente aqui no gate para carregar o capacitor do gate aqui, para ele entrar em condução o mais rápido possível, tá? Ficar menos tempo naquela região linear, beleza? E aqui eu quero acionar uma carga RL, tá? Que poderia ser uma bobina do motor CC, poderia ser alguma coisa assim, um aquecedor, qualquer coisa desse gênero, tá? E quando eu estou acionando com um MOSFET ou um IGBT, só precisa ter um diodo aqui, né? O diodo de roda livre, tá? Se eu não tivesse esse diodo, a hora que eu ia abrir esse IGBT aqui, eu ia queimar ele, tá? Preciso ter um diodo de roda livre, beleza? Então aqui eu vou mostrar os passos, né? Então aqui eu tenho o PWM on, né? Que está aqui em cima, ó, tá? E o gate drive está acionando o IGBT com 20 volts, tá? Então está colocando ele em condução, ele entrou em saturação, tem uma tensãozinha bem pequena em cima dele, tá? Então aqui tá os passos, né? Então aqui ele está desligado, ó, o PWM está off, tá? Tenho zero de corrente no gate e zero de tensão no gate. A tensão aqui, ó, pessoal, ela é a máxima. Aqui, ó, quando está desligado, né? Então toda essa tensão aqui, ó, como eu tenho zero de corrente nesses elementos, a tensão está aqui, ó, né? Então ela tá, o VCE está na tensão máxima, está com VCC, tá? E não tem potência antecipada no IGBT, porque não tem corrente, né? Não tem. A correntezinha até tem uma corrente aqui mínima, né? Correntezinha de alguns nanoamperes, que é a corrente de fuga, tá? Mas nanoamperes vezes a tensão aqui vai dar uma potência praticamente nula. O que vai acontecer? Então o meu PWM ele vai ser acionado, vou partir para ON, né? E daí eu vou fazer o quê? O meu gate drive vai tentar impor 20 volts aqui no gate emissor, tá? Daí o que vai acontecer? A tensão no gate emissor ela vai subir, né? Vai ter um resistor aqui que vai limitar essa carga, né? Vai ter uma alta corrente no gate, né? Nesse transitório, tá? E daí aqui temos aqueles mesmos parâmetros que a gente tinha lá no MOSFET. Temos um tempo de delay até a tensão, a corrente do coletor começar a subir, tá? E daí depois a corrente do coletor sobe e a tensão do coletor emissor desce, né? Temos aquele cruzamento de tensão e corrente que vai produzir uma certa potência, tá? Que é a potência no chaveamento, tá? Potência dissipada no turn on. O que é o turn on? É quando eu estou ligando o IGBT. Então, quando eu ligo o IGBT, a corrente tem que aumentar. Então, é a região que ele está passando de desligado, né? De off para on, é o turn on, tá? E eu estou passando da região de corte, né, pela região ativa até a região de saturação. Tá? Então eu entro um pouquinho na região ativa, por isso que ele tem uma potência de dissipação, tá? Um turn on ali, ok? E daí o que vai acontecer? Eu vou acionar, vou colocar ele em on, né?
Então, a minha tensão a VCE aqui, ela teria uma tensão mínima aqui, que é a tensão de saturação, que é bem baixinha, tá? E temos corrente de coletor, tá? Esse produto desses dois valores vai dar uma potência de condução, tá? Essa potência de condução é aquela que nós calculamos no exemplo anterior, tá? Até aí, pessoal, as curvas são muito semelhantes ao MOSFET, tá? A diferença acontece agora, tá? Quando eu pegar e desligar, então, o PWM passar para off, eu vou ter um VGE igual a zero, né? Esse é um gate emissor de zero, tá? E eu vou pegar e desligar o IGBT, ok? Quando desligar o IGBT, a corrente que estava aqui na carga, ela vai passar pelo diodo de roda livre, tá? Ela vai ficar circulando aqui e a tendência é que ela diminua um pouco, inclusive, tá? Tanto é que aqui eu estou mostrando a corrente do coletor, não estou mostrando a corrente da carga. A corrente da carga, ela continua, tá? Aqui, inclusive, é a região que ele está ligado, essa corrente no coletor, ela poderia estar desenhada aqui como subindo um pouco, né? Porque ela está carregando a bobina, então ela estaria subindo, tá? Ah, mas só que aqui eu consideraria que fosse um tempo muito curto, não deu tempo de subir muito, ou o indutor é muito grande, tá? O indutor é muito grande, beleza? O que vai acontecer? Eu vou desligar o gate, ou desculpa, vou desligar o PWM, e o gate drive vai tentar desligar o IGBT. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai retirar a corrente daquele capacitor, tá? Vai retirar a corrente do capacitor, e daí o que vai acontecer? O capacitor vai descarregar totalmente, só que daí o que vai acontecer aqui? Aqui tem a principal diferença do MOSFET para o IGBT. A corrente então vai começar a descer, só que chega um ponto que o capacitor já está totalmente descarregado, tá? Já está totalmente descarregado. E daí, ele ainda não desligou totalmente, tá? E daí o que vai acontecer? A taxa de crescimento aqui da corrente, ela vai ser um pouco maior do que a do MOSFET, tá? Ela muda a inclinação, tá? O nome disso aqui a gente chama de corrente de cauda, tá? Lá do inglês é a tail current, né? Que é a corrente de cauda, corrente de rabo, tá? Ela forma um rabo aqui, ó, tá? E daí eu tô com a tensão máxima já em cima do IGBT, né? Que é o VCE que já está no VCC, né? E eu ainda tenho corrente, tá? Ainda tenho corrente no coletor. Isso aí produz perdas adicionais, tá? Em comparação ao MOSFET, tá? Por que isso aqui acontece? Tá? Isso aqui eu vou explicar agora no próximo slide, tá? Mas esse é o principal problema. Eu tenho essa corrente de cauda, e isso aqui vai limitar a minha frequência de operação. Então, se eu começar a subir frequência, colocar pulsos cada vez mais próximos um do outro, aqui eu já ia começar a subir a próxima corrente, né, do próximo ciclo. Se eu aumentasse a frequência, né, digamos que eu dobrar a frequência, eu teria um pulso aqui no meio, tá? E daí o que ia acontecer? Essa corrente nem teria desligado totalmente, já ia ligar de novo. Então eu tenho limitação de frequência do IGBT. Essa é a principal limitação do IGBT. Por isso que ele não é utilizado para frequências muito altas, tá? Por causa desta corrente de cauda, tá? Que limita os tempos de chaveamento, as frequências de chaveamento, tá? Então, o que é a corrente de cauda, pessoal? Tá? Vou mostrar num outro slide aqui. Então, é aqui, ó, quando eu desligo o PWM, eu passo de on para off, tá? No turn on, quando eu ligo, não tem problema, tá? Mas quando eu desligo, tem. Então, olha aqui, ó, a corrente do gate já zerou, né? A tensão do gate já zerou. E eu ainda tenho corrente aqui, ó, no coletor, tá? Então, eu tenho um produto aqui de tensão vezes corrente muito maior. Então, essa área aqui, pessoal, tá? Esse gráfico azul, pessoal, é potência. Então, é corrente vezes tensão. Porque potência é sempre isso, é tensão vezes corrente. Eu uso RD vezes I ao quadrado, ou nesse caso aqui, VCE vezes ID, porque depende do caso, né? Mas as duas equações, a geral é tensão vezes corrente. Né? Então, eu estou pegando aqui, ó, tensão VCE, que é a tensão aqui, vezes a corrente que está passando, né? Multipliquei 1 pelos 2, deu a curva da potência, tá? Então, isso aqui, ó, é a potência sendo dissipada em cima do IGBT, ok? Se você pegar lá do MOSFET, ele já estaria zerando aqui, ó. Então, essa curva, ela faria isso aqui e já ia descer aqui, ó. Ela teria uma área menor, tá? O que é a área embaixo da curva da potência, pessoal? É como se eu integrasse a potência. A área embaixo da curva, pessoal, é a integral, então, dessa curva da potência, e ela corresponde à energia. Tá? A energia, pessoal, é medida em joules, tá? E essa energia vai virar calor. Então, quanto maior essa área aqui, ó, mais o IGBT vai esquentar, ok? Então, o que acontece? Isso aqui dá uma área maior, então ele esquenta mais no desligamento, tá? Isso aqui, pessoal, é uma potência bem pequena, só de um pulso. Só que conforme eu vou colocando mais pulsos, eu vou somando essa energia, porque não dá tempo de esfriar. Então, aqui ele esquentou. Aqui ele não está esquentando. Ele demora para esfriar,
aqui acaba que a temperatura não muda muito, tá? Só que daí depois vem um outro pulso, ele esquenta mais, né? A temperatura não muda, ele esquenta mais. E essa temperatura ela vai se acumulando, tá? Dentro do encapsulamento e ele vai aumentando a sua temperatura, tá? Isso é efeito Joule, né? Toda essa potência vai sendo, toda essa energia vai sendo convertida em calor, tá? E ele vai esquentando, esquentando e pode se danificar por temperatura, pode queimar por temperatura, tá? Então, essa corrente de cauda, pessoal, ó, a corrente de cauda, então, ela se dá devido ao processo de recombinação das lacunas presentes na junção emissor-base, tá? Qual que é emissor-base? É essa aqui, ó. Nessa junção aqui, ó, tá? Que acontece a recombinação quando ele está desligando, tá? Essa recombinação ela acontece devido ao fato do MOSFET equivalente estar aberto, né? Porque esse MOSFET aqui, ó, eu estou desligando ele, né? Então, eu estou colocando esse gate para zero, tá? Daí o que acontece? Quando eu desligo esse cara aqui, ele fica aberto, né? Não tem caminho para a corrente, tá? Enquanto que lá no transistor bipolar, eu tinha uma correntezinha aqui, ó. A gente nem modelava isso, não aparecia nos cálculos, né? Mas eu tinha uma correntezinha negativa que ele tirava alguns elétrons lá da base e desligava, tá? Por isso que é bom ter um resistor de pull-down no transistor bipolar, tá? Aqui eu não tenho isso, tá? Então o desligamento é feito com a base desse transistor PNP aqui em aberto, tá? Porque porque o MOSFET abriu. Então esse desligamento acaba sendo mais lento, pessoal. Não consigo desligar ele tão rapidamente. E já no TBJ isso não existia porque o excesso de portadores ele era removido pela base, tá? E aqui a base está em aberto, então tem esse problema, tá? Claro que isso aqui na construção, quando o fabricante está construindo o GBT, ele pode tentar reduzir essa corrente de cauda, tá? Só que isso é às custas de uma maior tensão de saturação, tá? Eu tenho como o fabricante ele está tentando fazer um balanço lá para tentar fazer o melhor componente, tá? Então ele pode tentar pegar e reduzir a corrente de cauda, só que isso acaba aumentando a tensão de saturação, que aumenta as perdas também. Então tem um balanço entre as duas coisas ali. Então esse tempo aqui, pessoal, que é o tempo de queda, tempo de desligamento, ele acaba sendo impacta na frequência, nos tempos de operação, que eu vou mostrar agora no datasheet, em algum datasheet em comparação com o MOSFET, tá? Então aqui, ó, tenho aquele mesmo, os dois transistores de antes, tá? Tem o datasheet, está no slide anterior, tá? O mesmo modelo. Os dois são de 1.200 volts e 20 amperes, tá? Então se vocês pegarem aqui, ó, os tempos de condução do MOSFET, ó, tempo de delay on, tempo de R, né, que é de rise, né? Aqui tem o nome, ó, TR é o rise time, tempo de subida, tá? Tempo de subida. TF é tempo de descida, tá? Fall time, né, de queda. E aqui o delay on e o delay off, né? Delay para ligar e para desligar. O TD on, pessoal, no MOSFET ele é 25 nano. No IGBT é 70. Então, quando eu ligo ele, ele já é mais lento, tá? Tempo de queda, de subida, desculpa, é 45, aqui é 40, tá? Então, é bem semelhante, tá? A diferença aqui, ó, no TD off, tá? TD off do MOSFET é 75 e aqui no IGBT é 250, tá? Então é muito mais lento, tá? Então mais de 3 vezes mais lento para desligar o IGBT em relação ao MOSFET, tá? Sendo que o desligamento do MOSFET já é um pouco mais lento que o normal, tá? Então, assim, ó, esse é o maior problema. Para ligar, ele é lento, mas não é tanto. Agora, para desligar, ele é muito lento, tá? Por isso que isso vai acabar limitando a frequência de operação, tá? Não consigo trabalhar com frequências muito altas com o IGBT, porque ele demora para desligar. Então, como os tempos de desligamento são mais lentos, tá? Isso acaba aumentando as perdas de chaveamento, ok? Só que, como eu já falei antes, as perdas de condução são menores, tá? Então, acaba que isso se cancela um pouco. E daí, só que ainda assim, no montante líquido, as perdas de condução e chaveamento somadas, tá? Para tensões e correntes altas, o IGBT acaba ganhando, tá? Não tem o que fazer. Tensões altas e correntes altas tem que usar o IGBT, beleza? Aqui, pessoal, é um gráfico, tá? Que mostra algumas comparações de tecnologias de interruptores, tá? O que é interruptor? É MOSFET, diodo, IGBT, transistor bipolar, são chaves, né? Coisas que eu uso para ligar e desligar, tá? A tradução correta do inglês seria interruptor, tá? Então aqui, ó, nesse eixo aqui, pessoal, eu tenho a frequência, tá? Nesse eixo aqui, para cá eu tenho corrente e para cá eu tenho tensão, voltagem, né? Então o que acontece?
Aqui tem dois tipos de interruptores que a gente não viu ainda, que é o tiristor, que a gente vai ver na próxima aula, e o GTO. O GTO é um tipo de transistor que tu consegue desligar ele, tá? O tiristor tu só coloca em condução e ele desliga automaticamente quando a corrente cruza por zero, como se fosse um diodo controlado, tá? O GTO tu liga e desliga, e o IGBT está aqui e aqui está o MOSFET, tá? Então olha aqui, ó, para correntes altas, ó, para a direita aqui, ó, 2.200 amperes, quem consegue trabalhar com essas correntes é basicamente GTO e IGBT, tá? O que significa GTO? É Gate Turn Off Thyristor, se não me engano, tá? Que é o transistor que eu consigo desligar, ok? Então, para correntes altas, pessoal, o que conduz as maiores correntes é o tiristor, depois o GTO, e aqui está o IGBT, ó, 1.000 amperes mais ou menos. Tá? Então, ele consegue correntes bem maiores do que o MOSFET. Tá? O MOSFET está aqui a 50, a 100 amperes. Tá? As curvas, pessoal, elas estão mudando a cada ano. Tá? Então, essa curva aqui já é meio antiga. Ok? Então, já tem MOSFETs que trabalham com correntes maiores. Tá? A tendência é que cada vez se aumente mais esse volume desses cubos aqui, né? Cada vez maiores. Tá? Então, o MOSFET, pessoal, ele é utilizado para correntes bem menores do que o IGBT, tá? E para tensões também, ó, o MOSFET aqui está 1.000 volts, enquanto que o IGBT para 3.000 volts, tá? Olha o tiristor aqui, ó, 7.000 volts, pessoal, tá? Então, é tensões muito altas e correntes muito altas, tá? Só que em compensação, ó, o tiristor aqui é frequência baixa, ó, 100 Hz, tá? A frequência da rede, tá? 60 Hz, 50 Hz. O GTO é um pouquinho mais rápido. O IGBT aqui está até 100 kHz e já o MOSFET vai até MHz. Ó, tá? Então o MOSFET é para tensão corrente baixa e frequência alta. Já o IGBT é para frequências menores e tensões correntes maiores. Tá? Como eu falei, essa figura está sempre sendo atualizada. Cada ano surgem tecnologias novas. O IGBT nessa figura está 3.000 volts. Tá? Mas eu fiz uma busca rápida na internet, ó, já achei um IGBT aqui de 4.500 volts. Tá? Então, essas curvas, a tendência é que elas estão sempre se expandindo, tá? Todas elas estão sempre se expandindo, tá? Se a gente pegar esse, eu não lembro de qual ano é essa curva aqui, mas eu tenho, com certeza, hoje já são valores bem maiores, tá? Comparação entre interruptores, então, mesma coisa, só que aqui eu tenho frequência de operação, tá? E aqui potência, tá? Então, aqui já está tensão e corrente multiplicada. Então, o SCR aqui, ó, ele tá para frequências baixas, né? Que é o tiristor, né? O GTO, que é um tipo de tiristor. Aqui, ó, IEGT é Insulated Enhanced Gate Transistor, Gate Thyristor, tá? Então um tipo de transistor melhorado. Aqui são os módulos de IGBT que a gente vai ver na sequência, e aqui está o nosso IGBT. Então o IGBT, ó, ele está até uma frequência aqui de 10.000 até uns 50 kHz, mais ou menos, de 1 kHz até 50 kHz, e potência nessa faixa aqui, pessoal. Só que aqui, ó, aqui está 50 kHz, naquela curva anterior estava 100 kHz. Então, isso aqui é aproximado, cada fabricante faz mais ou menos das suas tecnologias, então pode ter diferenças bem grandes entre o gráfico anterior e esse aqui. Tá? Aqui, inclusive, aparece o transistor bipolar, no outro nem aparece porque ele está dentro de um daqueles cubos. Tá? Aqui está o MOSFET, ó, o MOSFET para frequências bem altas, só que aqui ele não está em 1 mega ainda. Ó. Então essa curva aqui provavelmente seja mais antiga, porque o MOSFET a gente consegue trabalhar com 1 MHz tranquilamente. Tá? Então tem as aplicações. Ó. O IGBT é bastante utilizado para UPS, né, que é Uninterruptible Power Supply, né, que é fonte ininterrupta de energia, né, os no breaks com baterias, né, para robótica, soldagem, então várias outras aplicações. Para inversores de frequência, o mais utilizado é controle de motores, né? Inversor de frequência para motores, é usado o IGBT, tá? Já os tiristores, que a gente vai ver na próxima aula, são para fluxo de potência, né? Então, para altas tensões, que eu também vou falar na próxima aula, tá?